Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Caseiro, sou diretor jurídico aqui do Tangerino e hoje eu vim conversar com vocês sobre a Portaria 671, lançada agora no início de novembro, e ela fala sobre diversas questões do universo trabalhista, mas a que eu vou trazer para vocês aqui é sobre o registro de ponto eletrônico. Vamos lá? E se você é novo por aqui, pessoal, e gosta de assuntos sobre legislação, principalmente nas áreas de gestão de pessoas, recursos humanos e departamento pessoal, se inscreve no nosso canal. A Portaria 671 é um compilado de outras portarias antigas, na verdade, né? E além desse compilado, revogando as portarias anteriores, ela traz diversas questões sobre o universo trabalhista e ainda exemplificando e explicando melhor as normas que estavam previstas nessas portarias revogadas. Então é uma portaria essencial hoje, não só no aspecto de registro de ponto eletrônico, mas também de diversos outros assuntos desse universo trabalhista. Dentre outros diversos assuntos que essa portaria trata, essa parte de jornada de trabalho, ela exemplifica muito bem com relação às formas de registro de ponto. Antes a gente tinha a portaria 1510 de 2009 e a portaria 373 de 2011, onde a primeira portaria era aquele REP, lembra aquele REP tradicional que existia, aquele relógio de ponto na parede? E o alternativo, que pode ser por aplicativos, dentre outras formas de controle de jornada. E nessa portaria, o que ela traz agora? Ela traz 3 tipos de registradores eletrônicos de ponto, além do registro manual. Então hoje a gente tem o REP-C, o registro eletrônico de ponto convencional. Existe também o REP-A, ou seja, registro eletrônico de ponto alternativo, onde são incluídos os programas de computadores que fazem esse registro de jornada, e também, agora a inovação, o registro eletrônico de ponto programa, ou seja, o REP-P, que também são software, são programas de computador, na verdade, que são registrados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ou seja, o INPE. Sobre a questão do comprovante, pessoal, a portaria ela traz inovações, na verdade são mais explicações do que inovações, porque nesse caso o empregado ele deve ter acesso aos comprovantes sem qualquer aviso prévio, sem qualquer solicitação. O empregador também deve possibilitar a extração desse comprovante por meio eletrônico ou por meio manual, mas de qualquer maneira isso deve ser facilitado. E também bem importante com relação ao formato do comprovante quando ele for eletrônico. Então ele tem que ter a assinatura digital nos moldes que estão lá descritos na portaria, e ao mesmo tempo ele tem que ser em PDF. E, deixando uma dica aqui, o mais importante é que a portaria demonstra que deve haver assinatura, pessoal, seja ela por meio eletrônico ou por meio físico. E um outro ponto legal da gente conversar também é sobre o relatório espelho de ponto. Antigamente tinham regras, tinham informações para questões de identificação do empregador ou empregada nessa folha de ponto ou espelho de ponto. E a portaria 671 ela é bem detalhista com relação a isso. Então, nessa parte, mais especificamente ali no artigo 84, se vocês quiserem dar uma olhada, ela fala sobre a identificação do empregador, empregado, correto, mas ele coloca a questão de conter o nome tanto do empregador quanto do empregado. No caso da pessoa física, colocar CPF, pessoa jurídica CNPJ. Além disso, traz questões com relação à data de emissão, ou seja, o período daquele relatório espelho de ponto, e o período de quando ele foi emitido. Então são 2 períodos distintos, tá? Só para não confundir. Relatório de emissão, ou seja, quando a folha foi expedida, e ao mesmo tempo do período em que ela está colocando. Outra parte também é com relação ao horário da jornada, óbvio, isso não precisaria nem estar previsto, mas ela deixa isso bem detalhado, horário de entrada no trabalho, de saída pro intervalo, na volta do intervalo e a saída do trabalho. Tem também, informa sobre questões de pré-assinalação, que já vem previsto na CLT. Marcações efetuadas no registro eletrônico de ponto, e as marcações tratadas. Isso é interessante a gente conversar, porque antes tinha informações sobre a possibilidade de não ser alterada a folha de ponto, mas cabe a gente esclarecer o seguinte: a folha de ponto ela não deve ser alterada para fins de fins ilícitos, para fins de não retratar a realidade da jornada de trabalho daquele trabalhador, mas ela pode ser tratada, ou seja, o funcionário não bateu ponto, mas ele trabalhou, aí a folha vai ser tratada para que ela possa refletir de fato o que o controle de jornada está controlando. Mas eu recomendo que vocês tenham sempre o arquivo AFD, é um arquivo muito mais detalhado, e o arquivo AFDT. Então vocês vão conseguir analisar tanto o que de fato foi registrado na folha de ponto,
quanto de fato o que foi alterado, tentando demonstrar a realidade do controle da jornada. Além disso, pessoal, é importante dizer que a portaria também coloca a duração da jornada de trabalho. Aí você vai perguntar, Leandro, mas eu estou colocando o horário de entrada, de saída, enfim. Mas é importante colocar isso, gente, para que para fins de fiscalização, o fiscal entenda com relação ao quanto durou a jornada de trabalho. Então, quanto maior a informação e quanto mais clara ela for, melhor. Então vai ter que colocar a questão de admissão, né, que a gente conversou, colocar o horário de entrada e saída e também a duração da jornada de trabalho. E aí, com relação à prestação de contas, ou seja, a prestação dessas folhas de ponto ou espelhos de ponto, melhor dizendo. É claro, né, que o funcionário ele deve ter acesso a essas folhas também, ou por meio eletrônico ou por meio impresso, no mínimo mensalmente, tá, pessoal? Ele tem que ser sempre disponibilizado para o funcionário e também para fiscalização no formato AEJ, para até 2 dias no máximo. Isso consta lá no artigo 85 para fins de fiscalização. Então a portaria também coloca um período para que a empresa consiga obter essa informação para, enfim, poder disponibilizar para o fiscal. Isso antes não era previsto e o próprio fiscal é que definia, né, um prazo, na maioria das vezes até razoável, mas quem definia era o fiscal e agora é a portaria 671. E aí, pessoal, para esse breve papo que a gente está tendo aqui sobre a portaria 671, só para informar, essas normas com relação a controle de jornada, elas vão ter, né, a portaria já está valendo, tá? Então fiquem atentos a ela, até para vocês se adaptarem, mas justamente por causa dessa necessidade de adaptação, a própria portaria prevê sobre essas regras do controle de jornada, elas passarem a valer a partir do dia 10 de fevereiro de 2022. Então fiquem atentos e já comecem os trabalhos para uma eventual adaptação, caso você não tenha se adaptado ainda. Depois desse breve papo sobre a portaria 671, que é imensa, eu recomendo, lógico, em primeiro lugar, é que vocês leiam essa parte de registro de controle de jornada para que vocês vejam as normas, as inovações, as melhores explicações e tenham mais possibilidade de escolher um controle, né, um sistema de controle de ponto. Então, além da leitura da portaria, o que a gente poderia dizer? Esse sistema atende às regras da portaria 71 para soluções alternativas de controle de ponto? O orçamento é adequado? Lógico, não adianta a gente contratar uma ferramenta extremamente custosa se ela não atende às especificações da empresa, à realidade da empresa. Então, o orçamento é essencial para isso. Além da tecnologia, a empresa dá onboard, ou seja, você tem que saber usar a ferramenta e é importante você saber todos os detalhes dela. Além disso, pessoal, hoje a gente está vivendo, a partir da pandemia, né, um regime, a gente passou para a parte home office, teletrabalho, enfim, mas a gente hoje tem uma realidade em que a gente tem empresas com trabalho presencial, home office, né, total, e também a parte híbrida. Será que esse sistema de controle de jornada ele atende, né, todas essas especificações? Né? Então, é importante, é uma avaliação muito importante a ser feita. Outra parte interessante, gente, que a gente pode constatar é o seguinte, é com relação à segurança. Então, a forma de controle de jornada em que trabalhadores estão fora do estabelecimento comercial, é importante saber aonde ele está. Se ele está prestando serviço no local adequado, se ele não está fazendo outra coisa além de estar prestando serviço. Então, essa parte de geolocalização é um dado super relevante para que você consiga entender e também controlar a jornada do seu funcionário, tanto para verificar a atividade dele, a efetividade do trabalho dele, quanto para saber o que está acontecendo, né? Ponto importante também, pessoal, esse sistema é compatível com o sistema que você usa? Então, eu acredito que um sistema de ponto que converse com outros sistemas, pelo menos com os principais players do mercado, seja fundamental. Não adianta você ter uma ferramenta que não se comunique. Então, mais uma dica essencial para vocês na hora da escolha. E outra, a gente está na época da tecnologia. Então, os sistemas eletrônicos, eles oferecem uma forma automatizada de relatório, eles apresentam relatórios automatizados, porque não adianta você também contratar um serviço em que você vai ter mais trabalho e ainda vai ter o custo. Então, essa parte de automatização, melhor dizendo, é essencial na hora da escolha. Então, pessoal, depois de todas essas dicas que eu dei para vocês, de todas essas informações que eu repassei, se você quer um controle de ponto que atende a essas exigências, está alinhado à portaria 671,
Experimente o Tangerino por 14 dias, grátis, de maneira gratuita, e viva uma nova experiência no controle de ponto da sua empresa. E, obviamente, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no nosso canal do Tangerino e ative o sininho para receber a notificação de conteúdos como esse. Quer conhecer mais sobre legislação na área de gestão de pessoas? Confira o nosso blog Tangerino. O link está aqui na descrição. Um abraço!